medindo a estabilidade térmica na SM clássica PID. Deixei ela pré-aquecendo por 30 minutos e ela estava inicialmente marcando 93 graus aí no visor, né? Eu considero a temperatura inicial como sendo a temperatura quando a pressão estabiliza, que significa que já preencheu de água entre o bolo e o chuveiro, o grupo. Então é a temperatura mais próxima do real da água chegando no bolo. Dá para ver que ela chegou a 91,6 no início e está caindo aí para uns 89,3 de mínima, uma variação de 2 graus. Então depois de uns 30 minutos me parece que ela está já ok para extrair. Talvez você precise apenas ajustar uns 2 graus acima da sua temperatura do visor, caso queira ter uma precisão maior, né? Já nessa outra medição aqui eu deixei pré-aquecendo por 15 minutos. E a variação também foi na faixa dos 2 a 3 graus, mas com um alvo aí de 93, 94 graus, ela mostrou 87 a 90. Então com 15 minutos pré-aquecendo ainda não está bem estável. Então você ajusta aí para uma temperatura uns 5 graus mais alto, ou você pode fazer uns flushes entre 5, 10, 15 minutos mais ou menos, para subir um pouco essa temperatura no grupo. Mas eu não estou fazendo medições de temperatura com flush, porque o objetivo é medir assim quanto tempo se eu largar a máquina esquentando, depois de quanto tempo que eu posso fazer a extração, sabendo que a temperatura que eu ajustei é a temperatura que realmente a água vai chegar no bolo. Para fins de comparação, se eu deixar uma máquina com grupo E61 pré-aquecendo por, sei lá, 1 hora, a estabilidade térmica vai ser muito grande, mas ela é muito porque o boiler é grande, essa daí tem o mesmo volume de boiler, né, 750 ml, e a massa metálica é muito grande no grupo E61. Então dá para ver que a variação é de mais ou menos 1 grau nesse caso. E o que influencia esse pré-aquecimento é a temperatura de partida, não é a estabilidade térmica. E uma coisa interessante é que essa máquina, uma VBM do Mobar, é uma máquina toda simples, né, com um grupo E61, bastante similar a esse M clássica PID, né, 750 ml de boiler, single boiler, com um grupo E61. Se eu colocar um PID desses do AliExpress, ele me entrega um café tão bom quanto o da ECM. E essa é uma máquina que usada, você compra ela mais barata, adiciona um PID e vai ter uma performance bastante similar à EDCM clássica PID. Coloquei um dimmer também ali, dá para variar fluxo, né, porque é uma bomba vibratória, na clássica não tem, mas dá um resultado bem satisfatório sem ter que gastar uma grana alta aí com uma válvula de flow control, né, que tá na faixa aí de aproximadamente uns R$ 1.000 se comprar no exterior, e se importar e tiver que pagar todos os impostos vai ser uns R$ 2.000. Um dimmer você paga, sei lá, R$ 50 no Mercado Livre. Só um parênteses, esses testes aí são com o termostato original que veio na VBM. Ela tem um termostato variável, então eu estava vendo quão preciso ele é, e deu para ver que tem estabilidade térmica por causa do grupo, como eu já tinha mencionado. Só que é muito difícil de acertar a temperatura, e mesmo que eu acerte, por exemplo, 90 graus, depois se eu quiser 93, 95, é praticamente impossível com esse esquema. Mas eu vou deixar essas imagens meio aleatórias, mas para não ficar muito chato aqui, só uma imagem congelada enquanto eu estou fazendo esses últimos comentários, né? Mas voltando à questão de modificar uma máquina usada com grupo E61, a única dificuldade é encontrar uma VBM Double Bar usada para comprar no Brasil, né? Mas acho que o exemplo aqui é mais assim, se você achar uma máquina com grupo E61 barata, com boiler, e quiser adicionar um PID, ela vai performar tão bem quanto uma prosumer, quanto uma Rocket apartamento, melhor que uma Rocket apartamento, tão bem quanto uma clássica PID. Agora, uma apartamento que nem tem PID custa 17 mil nova no Brasil, né? Uma clássica PID, se importar, pagando todos os impostos, hoje sai uns 14 mil.
Já se comprar uma máquina com grupo P61 usada, talvez você encontre aí por uns 7, 8 mil reais no LX. Tem que reformar, né? Então não sei o quanto que vale a pena, depende das suas habilidades ou do seu acesso a alguém que possa fazer o serviço. São Paulo é mais fácil, dependendo de onde você está é mais difícil. E um PIG dimmer, uma caixinha 3D como essa que eu fiz aí, você não vai gastar mais do que R$ 500 ao todo, eu diria. Mas depois eu faço um vídeo sobre a restauração e as modificações na VBM. Aqui o objetivo era mais mostrar qual que é o tempo aproximado que você tem que esperar para iniciar a extração numa máquina como a ICM clássica PID ou outras máquinas com o grupo P61, né, que existe uma certa dúvida aí se 15 minutos é suficiente, 20. Então eu diria que minha recomendação é 30 minutos para você começar a extrair, porque ela vai estar bem próxima da temperatura que você pretendia, né? E se for uma máquina com trocador de calor, a heat exchanger, talvez tenha que fazer os flushes, seria interessante colocar um termômetro no grupo para saber a temperatura que a água está passando por ali, né? As HX elas têm esse problema de aquecer muito e aí é importante ter o termômetro. E essas últimas imagens são a VBM por dentro e no início dá para ver aquele termostato variável, tem um parafuso ali, é onde ajusta a temperatura que o termostato vai acionar ou não a resistência. Ela é bem interessante, mas depois eu comento melhor sobre essa máquina.